Boa noite, tudo bem? Tudo Como é ótimo, que Carol. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu possa contribuir positivamente aí com alguns nutris que estejam necessitados de orientação, né? Vamos lá. Vamos lá, se apresenta aí. Deixa eu me apresentar rapidinho para se tiver alguém aí do seu público e depois você se apresenta. Para quem é novo por aqui, eu sou Carol, nutricionista. Sejam muito bem-vindos ao Domínio as Boas Práticas. O intuito desse Insta é conversar com profissionais, né, nutricionistas. Meu foco são nutricionistas, mas semana passada eu fiz uma enquete e vi que tem engenheiros de alimentos, técnicos em nutrição, estudantes, tem de tudo um pouco por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E eu convidei a professora Bruna, que é professora da Faculdade de Nutrição e especialista aí na parte de cardápio, então deixa ela se apresentar aí um pouquinho. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceitar o meu convite. Obrigada, Carol. Obrigada novamente pelo convite, né? Não é a primeira vez que a gente participa de uma live juntas. É sempre bom ter essa troca de conhecimento. Meu nome é Bruna, eu também sou nutricionista, mas eu sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, então eu sou de um lugar um pouquinho distante aqui de Brasília. A gente fala de Brasília agora, né? Tenho mestrado em nutrição humana pela Universidade de Brasília. Eu falei Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eu sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre pela Universidade de Brasília, sou docente desde 2016, 2017, atualmente sou professora do CEUB, do curso de nutrição, e o nutricionista ele é generalista, né? Ele forma, podendo trabalhar aí nas diversas áreas da nutrição. Mas o meu know-how, minha área de especialização mesmo é na área de cardápios, é a área que eu gosto, a área das técnicas dietéticas. Então, a gente está enfrentando um grande problema que é essa pandemia do Covid-19 e essa temática que a Carol trouxe para a gente sobre como a gente consegue diminuir o custo do cardápio, otimizar esse cardápio, deixar ele um pouco mais enxuto agora para a época de pandemia, para essa questão do delivery. Aqui em Brasília a gente está tendo um lockdown. Então, é um assunto muito interessante que eu acho que a gente vai agregar um pouco aí de conhecimento para vocês. É Muito isso. bem. E é uma área que tem muitas possibilidades, né? Muitas Sim. possibilidades, assim. Depende do tipo de cardápio, depende do tipo de clientela, depende. Tem um milhão de dependes, né? Infraestrutura, enfim. E é isso aí que eu queria ouvir de você, esses mil dependes. Como é Então, que você gente, pensa um cardápio? Vamos começar, como é que você pensa aí, né? a gente vai focar especificamente agora para essa questão da pandemia, do lockdown, ou você quer falar de uma Acho maneira que você podia geral? falar um geral sobre cardápio, Tá, essas coisas, o que depende, e depois eu queria focar no lockdown, porque eu acho que é um momento que a gente precisa ajudar o nosso empresário, né? Eu acho que o isso. cardápio enxuto ajuda muito em relação a custo, organização, mil coisas, né? Justamente, o cardápio é a menina dos olhos de imunidade, alimentação e nutrição. Então, como a Carol bem falou, mil dependes, assim. Eu vou falar, vou elencar algumas coisas que eu vou lembrar de mais importante, mas tem muitas outras coisas. Então, a primeira questão é que cardápio ele é muito importante para o planejamento da sua unidade de alimentação e nutrição. Lembrando que você é nutricionista e o seu papel é promoção da saúde. Então, quando eu penso em cardápio, eu já penso logo nas quatro leis, as leis da alimentação, que é qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Então, a importância da elaboração do cardápio, ela tem que permear essas quatro leis. Então, enquanto você é nutricionista, você não está fornecendo só alimentação, você está fornecendo alimentação de qualidade. Lembrando que, dependendo do tipo de serviço, você também está fornecendo para esse cliente uma experiência. Então, uma experiência do que Perfeito. ele vai, do que ele vai consumir ali. Aquilo ali pode ser, isso aí vai depender se é merenda escolar, se, enfim, tem uma gama infinita, ou então é gastronomia, é um tipo de serviço médio, né, um cardápio médio. Esses indivíduos, eles vão, não sei, comida nordestina, enfim, aí tem uma gama de opções. Então, voltando especificamente quando a gente está falando de planejamento de cardápios. Quando a gente planeja cardápio, a gente tem que entender quem que é o nosso público, né? Porque a gente vai fornecer alimentação para alguém. Então, que tipo de público é esse? E aí, quando a gente sabe qual que é esse público, a gente consegue aí definir qual que é o cardápio.
Então, geralmente a gente fala que é um cardápio trivial, um cardápio médio ou um cardápio formal, um cardápio luxo. E aí, a partir daí, a gente vai começar, de fato, o planejamento do nosso cardápio. Então, isso envolve a questão da infraestrutura, então, a questão de equipamentos, a infraestrutura física, né? O tamanho da sua unidade, o seu recurso humano, que são os seus funcionários, para saber como você vai montar a logística desse cardápio. E aí, depois que você pensar nessas questões, você vai pensar aí em questão de propriamente das receitas, propriamente ditas. Você vai pensar, você está fornecendo almoço, você está fornecendo jantar, lanche, né? Isso você tem que levar em consideração. Então, nutricionista é muito importante, eu brinco com os meus alunos na graduação, que é interessante eles verem esses programas de gastronomia, MasterChef, enfim, porque isso ajuda na criatividade. Né? Não é papel do nutricionista saber cozinhar, né? Não tá isso na grade da faculdade. Mas o nutricionista ele tem que ter criatividade porque ele vai montar o cardápio, né? Especialmente se tiver um chefe de cozinha, um cozinheiro para orientá-lo, vai ser melhor ainda, né? Porque aí a experiência, a otimização desse cardápio vai ser muito bom, né? Vai estar em sintonia com as pessoas que vão estar trabalhando junto com a elaboração desse cardápio. Então, a gente já falou da questão dos recursos humanos, infraestrutura, né? Falamos dos tipos de cardápio, trivial, médio, formal. Temos que pensar para o tipo de indivíduo, se é uma coletividade sadia, se é uma coletividade enferma. Temos que pensar também na questão dos fornecedores, né? Então, quem são seus fornecedores? Você costuma comprar de produtor local? Você costuma comprar de grandes fornecedores, de atacadões, enfim. São coisas também que a gente tem que pensar na hora de elaborar o cardápio. A gente tem que pensar também na questão de sazonalidade, né? Você me falou hoje sobre a questão da sazonalidade dos hortifrutis. É muita coisa. A questão da sazonalidade, porque aí entra na questão do custo, também entra na questão de você, nas leis do Pedro Escudeiro, né? Você tá pensando na qualidade nutricional desse alimento, porque tecnicamente falando, quando você compra um alimento aí que é sazonal, tá na época. Então, tecnicamente falando, ele tem que te trazer mais nutrientes. Então, é a questão da saudabilidade. É importante para termos nutricionais e também termos econômicos aí, porque, em geral, um alimento sazonal ele tende a ter um custo menor. Outra coisa que é importante a gente pensar é não colocar no cardápio pratos que não são agradáveis para o público que tá consumindo aquele cardápio. Então, por exemplo, estamos aqui em Brasília, falamos aqui de Brasília, e às vezes aquele seu público não gosta de dobradinha, mas você resolveu colocar dobradinha no seu cardápio. Então, pensar nessas questões também. Talvez não seja... O regionalismo, né? Uma coisa que aqui você falou de Brasília veio na hora na minha cabeça, a questão do feijão. O feijão aqui em Brasília é marrom, né? Eu sou carioca, então meu feijão é preto. Eu me lembro quando eu trabalhei no self-service, logo no início de carreira, pouco tempo de formado, eu trabalhei no self-service. E o filho do proprietário uma vez me chamou assim e falou assim: Carol, que dia que vai ter feijão? Aí eu falei: é no self-service, você tinha feijão todo dia. Eu falei assim: uai, tem feijão todo dia. Ele olhou e falou assim: não, que dia que vai ter feijão? Aí ele apontou pro feijão marrom. Eu falei: ah, você tá falando feijão preto? Ele falou: você conhece feijão de outra cor? Aí eu falei: o meu feijão é preto também. Mas a gente tá no Goiás, então adianta a gente botar feijão preto? O povo não gosta. O que a gente vai fazer, né? Então, essa questão da pluralidade Isso. A gente tem que lidar com a realidade daquelas pessoas que estão consumindo, né? Então a gente tem que entender, né, a realidade daquelas pessoas que estão consumindo, né? Tem que entender, tem que respeitar, até porque se não respeitar, as pessoas não voltam, dependendo do tipo de serviço, né? As pessoas não voltam para poder consumir. Aqui em Brasília tem uma coisa que eu acho sensacional. Então, assim, eu sou paulista, morei a maior parte da minha vida em Minas. Então, eu tenho, assim, essa noção de como o regionalismo... Como aqui Brasília é diferente do resto do país, né? Então, assim, São Paulo, Minas, tem aquelas comidas típicas, aquilo que todo mundo sabe o que quer consumir durante a semana inteira, porque faz parte do hábito alimentar ali daquela comunidade. Mas aqui em Brasília tem uma coisa que é sensacional pela pluralidade, até pela maneira como Brasília foi construída. Então,
Aqui em Brasília eu percebo vários estabelecimentos que têm essa pluralidade justamente porque tem pessoas de tudo quanto é lugar. Né? Então aqui, às vezes, eu lembro de uma vez que eu dei uma consultoria, um restaurante que é muito famoso aqui em Brasília, por sinal, a proprietária, ela falava assim comigo, Bruna, é instigante, porque a gente acha que naquele dia vai sair aquele determinado prato e não sai, do nada muda, as pessoas começam a pedir outro prato, justamente por isso, assim, né? Nessa questão, Brasília é heterogênea, mas lembrando também que aqui tem uma raiz forte nordestina e também da região do Goiás, né? Porque aqui não deixa de ser Goiás, assim, por assim dizer, apesar de ser Distrito Federal. Então tem essa questão do regionalismo da região do Goiás, mas também dos nordestinos. Então é forte, mas não é só isso. A gente tem que lembrar dessa pluralidade. Brasília é plural. É mais característico, né? Você tem bem razão. É mais característico o Goiás e o Nordeste, mas a gente tem muita gente do Sul. A gente é muito central, né? E é uma cidade muito nova. Então tem gente de todo lugar, né? Então é isso mesmo. Tem os dias agora do Estrogonofe, que não faz parte. Self-service aqui em Brasília é um desafio por causa disso, né? Porque a gente tem que ter muita variedade. Ou então você tem que doutrinar, assim, por assim dizer, a sua clientela para ela entender qual é o mecanismo ali daquele seu serviço, para saber, por exemplo, quando a gente fala de self-service, aqueles dias determinados, quarta-feira é dia disso, quinta-feira a sua clientela ela já vai se educando em relação a isso. Eu gosto muito disso. Alguns cardápios que eu fiz de self-service, eu era tendenciosa desse jeito. Quarta-feira é dia de comida italiana. Aí fazia um monte de coisa de massa, de petiscos, de saladinha voltados para comida italiana, molho pesto, salada caprese, blá, blá, blá. Aí, tal dia, vamos fazer o dia da comida mexicana. Aí fazia guacamole, chile, fazia tudo tendencioso. Porque eu acho que faz parte. Hoje é dia de comida nordestina. Aí fazia a moqueca com dendê, porque nem todo mundo come com dendê. Eu acho que aqui em Brasília é mais dendê do que menos, né? Mais pro lado do dendê, que tem a peixada e a moqueca, né? Exatamente. Pra mim, a moqueca tem dendê. A minha moqueca é com dendê. Mas tem muita gente que não gosta. Então, aí você puxa pro lado nordestino e bota um dendê, bota uma farofa de dendê, bota um negócio mais tendencioso. Eu gosto disso, eu acho bacana. Que nem você falou, você guia o seu público, né? Mas no dia a dia, realmente, a gente tem que trabalhar com uma variedade, porque o público é muito variado, né? E uma coisa que você falou que é interessante, e para o empresário, né, para o próprio nutricionista, pode ser uma ferramenta assim, excepcional, que é pesquisa de satisfação e também aquelas pequenas pesquisas em que você vai entender quem é seu público. Então, fazer perguntas extremamente enxutas, e hoje em dia a gente tem, agora eu esqueci, QR Code, enfim, a gente tem a tecnologia a nosso favor para perguntar para esse seu cliente se você realmente está falando a mesma linguagem. Né? Então, o Sebrae, volta e meia, ele publica boletins que são muito importantes para o pequeno empresário, ele entender, né, o que está acontecendo na atualidade. Então, uma das coisas interessantes é você conversar com o seu cliente, no sentido de que o seu cliente, cada vez mais, ele quer consumir aquilo que faz sentido para ele. Então, você tem que entender a linguagem desse cliente. Então, e que isso faz parte da questão de planejamento de cardápios. Por exemplo, você tem um serviço que vende alimentação saudável. Né? Então, a sua pegada no seu Instagram mostra que os pratos são saudáveis, são bonitos, são frescos, parecem que são regionais. E aí você começa a comprar, né, de fornecedores aleatórios, que não respeitam algumas coisas que são importantes para aquelas pessoas que já têm esse pensamento de alimentação saudável. Então, tudo isso, esses pequenos detalhes fazem diferença na hora de planejamento de cardápio, porque você tem que ser fiel ao seu cliente, né? Senão o seu cliente, ele não volta. Não adianta você dizer que você tem uma imagem de um cardápio saudável, mas se ele não é condizente com isso. Com essas pequenas... Falar uma coisa e mostrar outra, né? E mostrar outra coisa. Isso é importante. A gente tem também. Que ser coerente, né? Senão a gente acaba criando ruído aí na nossa comunicação, né? Isso. Muito bem. E o que você acha agora? Vamos focar na questão
aí do lockdown? O que você vê de diferente? O que você vê o que a gente pode mudar? Como é que a gente pode ajudar? Pensando agora, vamos focar, né? Vamos focar no nosso cliente. Pensando no cliente do cardápio mais sofisticado, o que é o cardápio médio para você? O cardápio médio é aquele que você tem alguns elementos do cardápio trivial, mas você já tem alguns elementos mais caros, alguns insumos mais caros, e você pode trabalhar um pouco mais com a criatividade, você pode trabalhar um pouco mais com a questão visual, né? Então é um cardápio médio, no sentido de que ele não é nem muito barato, mas também nem muito caro, que se assemelha a um cardápio luxuoso, né? Um cardápio formal. Então, o cardápio médio, que geralmente é o cardápio do self-service, mas a gente até tem self-service trivial também. No cardápio médio, você tem uma variedade um pouco mais de guarnições, de proteínas. Você pode brincar um pouco mais e não necessariamente é só insumos baratos. Você já tem um insumo um pouco mais caro, um pouco mais elaborado. Então, uma coisa que é importante... Então, pensando do médio pro formal... o que você pensa aí? Pro luxo. Pensando do médio pro luxo, o que você pensa aí de estratégias que a gente pode orientar o nosso cliente? Brasília está em lockdown especificamente, outras regiões do Brasil não estão, mas pensando aqui em Brasília, que eu já até perdi a noção agora do tempo e espaço, mas as empresas tiveram que se remodelar, né? Muitas tiveram que se tornar online, que não tinha nenhuma rede social aí para se promover, porque senão ia fechar as portas, né? Uma situação muito delicada para a nossa economia local, nacional. Então, agora o que a gente está podendo fazer é trabalhar com delivery. Então, nesse pensamento de delivery, com um cardápio médio, um cardápio mais formal, o que a gente pode fazer? Várias estratégias, né? Mas talvez essa estratégia, ou algumas delas, podem servir ou não para as pessoas que estão assistindo a gente. Enfim, uma das coisas que eu acho interessante é deixar, de fato, o cardápio mais enxuto quando for possível. Porque, às vezes, seu cardápio já não é extenso, às vezes, seu cardápio já é enxuto. E não há necessidade de você enxugar ele mais ainda. Aí, talvez, há necessidade de você reoperacionalizar, enfim, modificar algumas outras coisas para você conter esses custos. Mas vamos falar no cardápio, vamos supor que você tem um cardápio aí mais extenso, você precisa deixar ele mais enxuto para o delivery, né? Então, uma das primeiras coisas que eu diria é invista nos pratos que mais saem, nos carros-chefes. Então, por quê? Porque o seu cliente já te conhece pelo seu carro-chefe. Então, invista nele através do delivery. Vamos supor... Ele vai entrar no delivery atrás daquele prato, né? Atrás daquela... Parmegiana aqui de Brasília. Vamos supor a parmegiana aí... descobri esses dias atrás que é um prato típico, eu não sei se posso dizer que é típico, mas as pessoas procuram muito aqui em Brasília. Então, ok. Primeiro passo. O segundo passo que eu faria é mapear quais são os meus pratos que têm um maior lucro. Talvez os meus pratos que têm um maior lucro, talvez não sejam os que sejam mais vendidos. Mas aí é a hora de você entrar com o seu merchandising, com o seu marketing, e colocar esses pratos como um chamariz. Então, você pode colocar uma promoção, né? Você pode incentivar por mecanismos com que esse cliente ele vá atrás desse prato do dia. Por quê? Você vai pegar essa fatia da clientela que está preocupada com o preço, com gastar o menor valor possível, né? E comer com qualidade. Então, você vai oferecer aqueles pratos que são os carros-chefes, que são os que mais saem, mas você também oferece aqueles que te dão um maior lucro, uma maior margem de lucro, e às vezes, por N motivos, o seu cliente não teve a oportunidade de conhecer, e é o momento de você colocar esse prato no delivery, com uma boa promoção, já que você tem uma margem de lucro maior, e trazer esse público que está preocupado com a questão do salário, né? Do custo, né? De gastar. E é uma forma de você apresentar esse prato e numa retomada e de repente ele virar um carro-chefe, né? E um prato que te traz um retorno bom, né? Muito bacana mesmo.
Muito bom. Galo Mari falou a questão de fazer combos, o que era uma coisa que eu já ia falar. O que acontece? No delivery, se vocês perceberem, né? Antigamente, agora já tá mudando e a passos largos, você tinha no cardápio entrada, prato principal, guarnições, saladas, etc, etc, etc. Agora a gente precisa ter criatividade, né? Chamariz, como você vai atrair esse seu cliente? Então, uma das formas é você remodelar o visual do seu cardápio. Então, a pessoa ela vai acessar o seu cardápio, ao invés de estar a entrada, não que não possa fazer isso, mas a gente está pensando em mecanismos para você conseguir vender estratégias. Estratégia, é isso mesmo. Então, você pode, através de criatividade, colocar outros títulos para aquela pessoa acessar e falar assim, olha, isso é para mim. Vou dar um exemplo. Combo para 4 pessoas, combo família, combo individual, prato de happy hour, enfim, né? Dentre outras ideias. Porque assim você vai acessar aquele seu cliente que está querendo alguma coisa mais específica, né? As pessoas estão em casa, em família, outras pessoas estão sozinhas, solitárias em casa, na sua kitnet, com 1 ou 2 pessoas, e ela olhando aquele cardápio, ela vai falar assim, olha, é isso, esse cardápio, esse prato é para mim. É justamente isso. Porque entrada, prato principal pode ser monótono. Então, assim, a pessoa ela vai ficar desestimulada. É tanta coisa para ela olhar que ela fica desestimulada. E a sua ideia é diminuir o seu cardápio para otimizar isso. Então, você colocar de forma estratégica já os pratos principais, até os pratos que você quer que venda mais rápido, isso pode te ajudar também. Outra questão que pode ajudar na questão do cardápio, sazonalidade, né? Então, assim, você tem ali alguns pratos que têm legumes, mas são caros porque não estão no período. Geralmente, eles já são caros. Quando eles estão fora da sazonalidade, eles são mais caros ainda. Então, é repensar, realmente vale a pena esse ingrediente estar aí? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é conversar com o chefe de cozinha, com o cozinheiro, de pegar aquele prato, que é um prato que sai muito, enfim, e perguntar para ele, sem alterar a característica, a identidade desse prato, se é uma maneira de fazer uma substituição inteligente. Mas lembrando que você jamais pode enganar o seu cliente, no sentido assim, aquele prato ele tem mandioquinha. É mandioquinha que fala aqui em Brasília? Batata baroa, batata baroa, mandioquinha. Isso. E aí vende enfim, uma massa. Tô tentando lembrar do nome daquela massinha. Nhoque? Nhoque de mandioquinha. Você sempre vendeu esse produto para o seu cliente. E aí, do nada, você coloca batata baroa, batata doce, mas você não informa. Isso é uma maneira de você enganar o seu cliente. Sim. E ele não volta mais. Além disso, ele fala mal de você. Então, você fazer trocas inteligentes, né? Conversar com o chefe de cozinha, com o cozinheiro que tem know-how para isso, para ver se há essa possibilidade. E quando você modificar um ingrediente, que seja um ingrediente que realmente vai fazer uma diferença, você tem que explicar para o seu cliente, através do informe ali dos ingredientes, e mostrar que houve uma troca. Então, outra coisa que você pode fazer também, a questão da sazonalidade, a gente já falou, é olhar os cortes que estão mais baratos, né? Pensar na criatividade. Agora é o momento do MasterChef, enfim, desses programas culinários, colocar para jogo e pensar como eu posso, porque a carne está aumentando o preço. A gente já viu no comércio como a carne vermelha. Isso. Tudo está aumentando, né? Por várias questões. Então, como você, ainda mantendo um cardápio médio, você pode usar diferentes cortes mais baratos, né? Para você colocar no seu cardápio de uma maneira que o seu cliente vá consumir, vá querer comprar esse prato. Outra coisa que pode fazer é você perguntar mesmo, pesquisa de satisfação, depois que quando chega o pedido para o cliente, tem um QR Code, ele acessa muito rápido, às vezes ele ganha, não sei, eu tenho visto muito nesses aplicativos essa questão da fidelidade. A cada tantas vezes que você for comprar aquele prato, ou enfim, que você comprar nessa loja, você ganha mais um prato. E pode ser feito isso para pesquisa de satisfação também, para você saber o que é que o seu cliente está querendo. Isso vai te ajudar a você enxugar mais o seu cardápio, porque às vezes você acha que a sua clientela está querendo determinado prato e agora, neste momento, não é o que a clientela está querendo.
Até porque a gente tem que fazer um estudo de mercado. E agora, por exemplo, o que as pessoas estão procurando é bem-estar, é saúde. Então, a gente tem que pensar até nessas questões na hora que a gente está montando o nosso planejamento. O Ceasa, eu te mandei também aquele informe, aquele boletim do Ceasa, né? Ele mostra mais ou menos ali a variação de preço, a média de preço do hortifruti granjeiro para você ter uma ideia, para você não comprar ali talvez insumos que extrapolem muito do seu orçamento, então você otimizar dentro dos valores que sejam compatíveis para você diminuir os seus custos. Você pode fazer uma coisa que a gente cria estratégia, isso aí só te cortando para o que eu me lembrei. Eu tive uma cliente uma vez que ela trabalhava com pizzaria e ela tinha essa estratégia do tomate. O tomate chega a determinado, agora eu não me lembro quando chega a determinada época do ano, ele aumenta muito. Eu não sei por que, a safra, enfim, aumenta muito. O que ela fazia? Ela comprava quando estava embaixo, ainda prestes a começar a aumentar, ela comprava muito, preparava o molho e tinha um estoque perfeito. O estoque dela durava, sei lá, 2 meses de molho. E aí ela comprava só quando começasse a baixar de novo, ela comprava de novo. Então, isso são estratégias, né? Que a gente pode lançar mão, né? Extremamente eficiente, né? Lembrando que nisso a gente tem que saber como fazer o congelamento adequado, o descongelamento adequado, para você não perder as características organolépticas. Mas, assim, é inteligência. É inteligência no seu planejamento fazer isso. Comprar os insumos que você pode, já preparar e congelar para você ter um estoque seguro, porque quando tiver em alta você já tem no seu estoque, você comprou por um preço mais baixo. Isso é inteligência, né? Então isso é importante a gente já ter essa malícia no decorrer aí do planejamento de cardápio. O que mais que a gente pode falar? Uma coisa que é um tema que você gosta, é o aproveitamento integral dos alimentos. Então, é importante, você gosta, eu também gosto desse tema. Então, se a gente pode usar sustentabilidade, sustentabilidade, né? Que está super Sempre. em voga e você ajuda o seu negócio, tanto em termos nutricionais, porque a gente sabe, né, que as cascas, as sementes têm um valor aí muito grande de nutrientes. Não é cultural nosso aproveitar tanto assim as cascas e as sementes, mas agora eu acho que é o momento mais do que nunca. Então, você pode aproveitar essas cascas e fazer a base aí para um caldo. Enfim, há várias estratégias. Você pode colocar numa farofa. E aí você pode, assim, mas eu estou com medo do meu cliente, ele não é do agrado dele. Mas você pode colocar isso como uma sugestão do dia, como prato do chefe, até para você testar a sua clientela. Justamente. Aí você vai sentir para você, isso que eu estou fazendo, a minha clientela, ela tá tendo um feedback positivo. Então, isso pode te ajudar também. O que mais? Me ajuda aí a lembrar. Nesse momento, o que eu tenho feito com os meus clientes, o que eu tenho orientado, né? O que eu acho muito bacana? A gente fazer uma bela avaliação de estoque, assim, completa, um inventário completo de estoque, tanto de alimentos quanto de descartáveis, para a gente não ter que comprar coisas sem necessidade, né? Para evitar de gastar dinheiro. E aí, aquela coisa que você falou da carne, por exemplo, eu vou usar a mesma proteína para várias preparações. Por quê? Eu compro com um preço melhor, se eu compro maior quantidade, né? E eu tenho um tipo de proteína. Então, para eu trabalhar ela é mais fácil, né? Até para o colaborador, para ele otimizar o tempo dele. Nesse momento, muitas vezes a gente tem que reduzir a equipe. Então, você tem menos gente trabalhando. Então, você precisa otimizar o trabalho daquelas pessoas. Então, foi uma das coisas que a gente pensou, sabe? Tanto de otimizar a proteína, quanto de otimizar os acompanhamentos. Então, se eu uso um risoto, por exemplo, vamos botar esse risoto em outros pratos também. Que é para poder, na hora que eu cozinhar o arroz de risoto, eu cozinhar um tanto e não só aquela quantidade que eu cozinhava antes. A gente ir otimizando essas coisas. Os legumes, que nem você falou, né? Tinha de acompanhamento aspargos, ervilha torta e não sei mais o que é tudo caro, né? Vamos tentar mudar, de repente, o acompanhamento daquela proteína para outros legumes mais simples, outros legumes mais acessíveis, né? Que tanto a gente consegue comprar com preço melhor, quanto a gente consegue repassar para o nosso cliente com preço melhor, né? Porque o cliente está preocupado com isso também, bem ou mal, todo mundo, mesmo o servidor público que tem a sua estabilidade, todo mundo teve uma certa influência no seu rendimento também aí nesse momento, né?
Mesmo porque as coisas estão mais caras, são várias coisas que influenciam aí. Então, todo mundo está pensando, de certa forma, numa economia, né? Então, se a gente puder oferecer pratos com preço melhor, com certeza é sucesso, né? Lembrando que a ideia não é jamais, de forma alguma, diminuir a qualidade do serviço. É você diminuir, e talvez seja uma maneira agora de se remodelar, perceber algumas falhas que existiam para você, a partir daí, você melhorar o seu serviço. Então, Sim. você aproveitar os problemas que você tem de gerenciamento de estoque, justamente agora para você aproveitar o máximo possível, você se atentar em relação à validade daquilo que vem dos seus fornecedores. Às vezes é um produto de validade de 3 meses, mas chega ali do seu fornecedor com 1 mês, né? Falta 1 mês para vencer. Então, esses pequenos detalhes faz uma grande diferença na questão do orçamento. Lembrando que você tem que oferecer qualidade para o seu cliente. Então, essa questão das carnes eu achei sensacional. Tem que aproveitar mesmo. Se o seu serviço oferece peixe, ave, carne bovina, suína, você não pode do nada tirar todos esses tipos de carne. Sim, claro. O que você pode fazer é reduzir os pratos e otimizar. Reduzir variedades, né? Eu penso dessa forma, que é um momento de reduzir variedades. Eu tenho aquele peixe com 3, 4 acompanhamentos. Bota 1 ou 2 só, né? Vamos reduzir pra gente Às vezes são muito parecidos. E não tem necessidade agora. Sim. Porque quando uma das coisas que eu estava lendo num estudo que eu achei interessante, quando você dá muita variedade para o cliente no delivery, ele fica de saco cheio e ele vai procurar outro restaurante. Resolve o problema mais fácil, né? Então, é isso, assim, a alimentação, a pessoa ela tá indo no delivery porque ela quer resolver uma dor dela, que no caso é fome, ela está com fome. Se você dá opções demais, você está dizendo que você não sabe muito bem o que essa pessoa quer. E ela quer que alguém resolva isso. Então, agora, isso pode ser uma ótima estratégia que te dê uma visibilidade. A gente não está falando que é para ser assim para sempre, mas é uma maneira das pessoas que não te conhecem, né, o seu estabelecimento, te conhecerem, para depois, quando a gente sair do período de lockdown e que o cardápio volte às condições normais, você mostre todo o seu know-how, tudo que você pode oferecer ali enquanto unidade de alimentação e nutrição. Mas no delivery, eu acho que isso pode ser uma boa estratégia, você reduzir. Alguém falou sabiamente colocar combos, né? Enfim, prato do dia. Isso tudo pode te ajudar. Não existe uma fórmula mágica. Isso que a gente está falando, para algumas pessoas pode cair como uma luva, para outras, dependendo do público, não vai ser tão simples assim. Cardápio luxo, né? Aquele cardápio que é o sonho das nutricionistas, porque a gente pode pintar e bordar, mas aí a gente tem que ter preocupação também na questão da harmonia, da adequação, que senão a gente erra na mão. É muito fácil, porque o luxo te dá a possibilidade que, assim, o céu é o limite para você. Mas aí, o que acontece do cardápio luxo, né? É um problema sério. A exigência, assim, tecnicamente falando, a exigência desse seu consumidor é maior. Né? Porque, em geral, são pratos com valores mais elevados, são pessoas que querem uma experiência, elas não estão pagando simplesmente para encher a barriga fisiologicamente, ela quer uma experiência extrasensorial, organoléptica, aquela experiência que ela tem no restaurante, um restaurante que tem vários talheres, tem a mesa posta, então ela quer essa mesma experiência em casa. E isso é muito difícil. Mas uma das coisas que eu vi o marketing fazendo, que eu acho que pode fazer uma diferença muito grande, é você educar esse seu cliente de como tem que ser a experiência dele em casa. Então, você vender determinados pratos, né, pratos que cheguem na casa desse cliente com a mesma característica que estaria na mesa do serviço. Porque se você colocar um prato, por exemplo, com uma batata frita, uma batata chips, e chegar murcha, a experiência já não é a mesma. E isso vai afetar toda a percepção desse indivíduo. Então, você educar eu vi alguns chefes fazendo isso e foi uma sacada, assim, muito... Assim, a sacada de mestre. As pessoas tinham acesso através de um QR Code a um YouTube, né, um vídeo muito rápido, explicando o que seria interessante da pessoa fazer para montar ali aquele prato com a comida já pronta, para ela ter uma experiência como a do restaurante.
E isso é interessante porque não desmerece aquele prato, né? Lembrar também que é aquilo que eu acabei de falar. Se você colocar ali uma refeição em que ela vai chegar diferente daquilo que aquele cliente receberia estando no restaurante, é melhor tirar. Então, por exemplo, ponto de carne é uma coisa complicada, porque o Ponto cliente... de risoto, ponto de risoto, massa. de massa. O É bem cliente, complicado. ele já é exigente. Eu quero al dente, eu quero... Enfim, massa geralmente a gente nem pergunta, né? É carne, A sumariamente. carne, né? Então, a carne, ao ponto para mais, ao ponto para menos. Aí, o grande problema é quando é ao ponto para menos e a carne chega passada demais, né? Então, tudo isso, esses pequenos detalhes têm que ser pensados para fazer com que o cliente ele tenha a melhor experiência possível e ele queira continuar comprando delivery. Porque ele se sente seguro, né? E, além disso, a experiência dele não modificou em nada, assim. Não ao ponto de fazer com que aquela comida perdesse a qualidade. Desagrade. Desagrade. Menina, eu tive uma experiência com uma chefe de cozinha que eu achei incrível na hora que ela me falou isso. Eu tava pegando para levar para minha casa. A chefe de Oliveira, vou até fazer propaganda, do Brasis, fica Eu no Lago amo Oeste. Nossa, gente, presta atenção do que ela me falou. Carol, tá, qual é o prato que você quer? Aí eu fui pedir 2 pratos lá, essa carne. Meu marido gosta, pode, porque chefe gosta de deixar mais mal passado, né? Eu falei pra ele, pode botar ao ponto para bem. Aí ela falou assim, então eu vou deixar ao ponto, porque na hora que você bota na embalagem ela abafa, até você chegar em casa ela vai estar no ponto perfeito. Eu falei, gente, como é isso? Que perfeito! Como é que pode, né? O chefe de cozinha bem preparado, que tem a experiência, que tem essa expertise, ele vai saber disso, né? Eu achei incrível aquilo. Eu não sei se os outros chefes de cozinha fazem isso, pensam nisso, mas eu achei muito interessante ela pensar nessa estratégia, né? Ela pensou justamente na experiência. Ela não gosta, por exemplo, daquela vasilha que tem um monte de divisória. Ela prefere mandar em vasilhinhas, justamente para você chegar com qualidade o alimento. Não chegar uma coisa que a gente odeia. Tudo misturado. Tudo misturado. Aquele exatamente. Então eu achei incrível, assim, achei muito legal essa percepção dela da questão do ponto da carne, como você falou que o ponto da carne é super importante, né? Então eu achei super, super interessante essa visão dela do ponto da carne, dela saber que o transporte leva, sei lá, 20 minutos para chegar no cliente, então ela botar o ponto da carne um ponto a menos do que o cliente quer para ele chegar perfeito no prato do cliente. Então, assim, realmente é uma percepção de chefe mesmo, assim, eu achei incrível. Não é da competência do nutricionista saber esses pequenos detalhes, mas faz diferença. Faz muita diferença se o nutricionista ele tiver antenado em relação a isso. Essa sacada, porque senão é reclamação na certa. É cliente que vai reclamar ou cliente que vai avaliar negativamente no aplicativo, porque hoje em dia eu não sei se a maior parte, mas muitos restaurantes estão recorrendo a esses aplicativos de delivery. Uma coisa que é importante pensar é na questão da embalagem. Esses tempos atrás nada, acho que foi até antes do lockdown, mas eu achei sensacional. Eu falei assim, olha, se outros restaurantes pensassem nisso, eu tenho certeza que a experiência de fast food de hambúrguer seria diferente. Bruna, nutricionista, eu como fast food, tá, gente? Mas eu tento fazer as melhores escolhas possíveis. O hambúrguer no plano piloto, eles entregam numa embalagem que ela é laminada. Então, aquilo ali faz com que o calor ele mantenha um hambúrguer íntegro, ele não vai ficar murcho, mas ao mesmo tempo vai ficar quentinho. E uma embalagem que é food tech, né, de uma tecnologia sensacional, faz com que essa batata frita não chegue murcha. Ela chegue no ponto certinho, né? Mas também você tem que levar em consideração o tempo de entrega, porque se demorar muito, não tem milagre. Mas essas questões também fazem diferença. Não é o planejamento do cardápio propriamente dito, mas é a experiência final. Esse cliente ele tem que consumir esse prato. Então, se chegar embalado de qualquer jeito, esses dias atrás, né, eu quebrei meu braço, então eu tô tendo uma dificuldade muito grande de cozinhar, que é uma coisa que eu faço geralmente. E o meu marido, no primeiro dia que eu quebrei meu braço, falou assim, não, a gente vai pedir delivery, porque ele não sabe cozinhar. E o restaurante parecia, assim, maravilhoso. Mas a comida chegou toda misturada.
toda misturada no isopor. E até que o gosto estava bom, mas aquilo lá já diminuiu a experiência. Acabou diminuindo a minha percepção. Eu costumo dizer que a gente come em 3 etapas, né? A primeira é aquela do desenho animado, que a gente vai assim. A gente vai no cheiro, né? Pão. Pão é uma desgraça. Pão você sabe de longe que tem pão. Pão é uma tristeza. De longe você sabe que tá sem pão. Pão de queijo. De longe você sabe que tá sem pão de queijo. A segunda etapa que a gente come é visual, né? Então a gente olha para aquela comida, ela tá bonita, chamou atenção, você tem vontade de comer. E a terceira etapa é efetivamente que a gente come. Então a gente precisa dessas 3 etapas, né? Se a comida chega toda revirada, pronto, já quebrou a experiência do cliente, já não traz mais aquela vontade de comer, né? Isso para tudo, assim, até quando a gente vai comer no estabelecimento, um self-service. Ah, o self-service, Carol, 2 horas da tarde, self-service tá feio mesmo. Não, se você se propõe estar aberto 2 horas da tarde, esteja aberto com qualidade. Porque o cliente come nas 3 etapas. Ele quer chegar, tem que estar o cheirinho gostoso do feijão, do arroz, tem que estar com a aparência bonita e tem que estar gostoso. Se você se propõe a servir nesse horário, sirva com qualidade. Né? E aí, que você tá falando do negócio do delivery, eu me lembrei de uma outra coisa, uma outra estratégia que a gente tem que pensar também no delivery. Esse negócio que você falou da embalagem laminada, eu vi um quiosquinho que tem aqui perto de casa que faz churrasquinho, que eles começaram a entregar nessa embalagem laminada, que não é simplesmente embrulhar num papel alumínio, é uma embalagenzinha para churrasquinho, assim, que vem fechadinha e tudo lacradinha. Eu achei super bacana, porque realmente mantém mais quentinho, né? E uma coisa que pode até parecer frescura, mas eu acho que é meu papel aqui, enquanto nutricionista, falar isso, é em relação a embalagens plásticas que vão liberar bisfenol. Então, a gente tem que tomar essa preocupação, tem que tomar esse cuidado, porque somos promotores de saúde. E já tem vários estudos falando sobre os efeitos deletérios do bisfenol. Então, existem várias embalagens plásticas que são feitas com essa substância. Quando não são, como isso é um chamariz, vai estar lá a certificação que é americana, se eu não me engano, que é livre de bisfenol, BPA free. Então, quando não tem, tá lá. Mas quando tem, geralmente não tem nada escrito. E isso é importante porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por toxinas. Quer seja pela água, pelo ar, pelo que a gente consome, os agrotóxicos. Então, o bisfenol é mais uma coisa. Então, você tentar em relação a isso. Bruna, mas vai aumentar em 5, 10 centavos o meu orçamento. Mas pense que você também é promotor da saúde. Então, pense nessa questão, na logística. Tente arrumar estratégias, um bom planejamento para você colocar embalagens que sejam embalagens que não vão trazer prejuízo. Mais seguras, que não vão Essa semana mesmo me fizeram essa pergunta na minha caixinha de perguntas. Todo dia eu abro caixinha de perguntas, né? E veio essa pergunta. Carol, o que você acha do isopor com alimento quente e tal? É ruim, né? É um custo mais barato? É um custo mais barato. Mas como você falou, será que não vale a pena a gente investir numa embalagem melhor? Eu, por um acaso, tô com a embalagem aqui na minha mão. Que eu até tava falando, eu tenho um cliente meu que usa, que é essa embalagem meio... Não sei se dá pra ver, ela é meio ela é de papel e ela é revestida, assim, meio plástico por dentro, né? Eu mandei essa semana, toda sexta-feira, o rapaz vem fazer coleta de compostagem aqui em casa, né? Eu não tenho condições de fazer uma compostagem, porque eu moro num apartamento, mas eu mando para compostagem o meu resíduo orgânico, né? E aí eu pedi para ele, ela diz que ela, aqui o símbolozinho, que ela é reciclável, mas eu queria saber se ela era compostável, que eu ia ficar mais feliz da vida ainda. E aí ele me falou, Carol, quando eu for recolher seu orgânico, você manda uma para mim que eu vou avaliar para você, vou botar ela na composteira. Aí eu falei, ótimo, maravilhoso. Porque eu tenho alguns clientes que já estão usando, que é aquela embalagem que sela, né? Ela sela assim, você abre aqui. Com certeza absoluta, eu não sei valores, mas com certeza absoluta ela é mais cara do que o isopor. Sim. Mas é uma outra qualidade, né? É uma outra qualidade, isso faz parte, inclusive, da experiência do cliente, essa outra qualidade, né? Você ter uma embalagem com maior qualidade. E aí, às vezes, a gente gasta, foi uma das coisas que eu falei, acho que foi no iníciozinho dessa semana, eu postei algumas estratégias, ou foi dessa semana ou foi da semana passada. Algumas estratégias que a gente pode orientar o nosso cliente em relação à redução de custo. E uma delas, em relação ao delivery, é a questão dos temperos, talher, guardanapo, essas coisas.
Eu pedi sanduíche esses dias, sanduíche, cachorro-quente, essas coisas. Vem um monte de ketchup, um monte de maionese. Nada disso eu como. Aí o que que acontece? Com dó de jogar fora, eu guardo na geladeira. Aí daqui a 2 anos eu olho e falo, ih, venceu, aí eu jogo fora. Sabe? Gente, mas pra que eu ganhei aquele monte de ketchup, aquele monte de maionese? Para Dos que estratégias. brasileira? Para quê? Não tem necessidade, é custo. Ao invés de eu estar gastando esses 5, 10 centavos com ketchup e maionese, vamos gastar com uma embalagem melhor, né? Vamos gastar com qualidade do meu alimento, sei lá. Então, talher e sachê, a gente tem que perguntar para o cliente. Eu estava acompanhando um cliente essa semana, um self-service, ele montando as marmitas para despachar. Aí o funcionário montando a marmita e tal, aí ele pegou o talher, voltou lá, pegou um sachê de sal, um sachê de palito de dente, botou na marmita, amarrou, entendeu? Eu falei assim, ô fulano, você perguntou pro cliente se ele queria? Ah, não perguntei não, Carol. Isso é custo, menino, isso é dinheiro indo embora, tem que perguntar. Treinamento de funcionário. Dinheiro, tem que perguntar, isso é treinamento. Aí quando eu percebi na mesma hora, eu falei, para tudo, tem que perguntar. Tem que perguntar. Como ao contrário, né? Ontem eu pedi um quibe aqui em casa, quibe esfirra, e não veio nem um pedaço de limão, fiquei arrasada. Só não é a primeira vez que eu peço desse lugar. E eu já observei que é um padrão deles. Não vem. Se eu não pedir, não vem. E eu acho que tudo bem. Acho que é ok. Eu tenho que pedir o tempero. O limão é tempero, como se fosse o ketchup e maionese. Se eu não pedir, não vem. Eu já aprendi isso, então toda vez eu peço. Ontem eu não pedi, você tem que deixar bem claro para esse cliente. Então, assim, no delivery, você tem que dar essa opção dos opcionais. De pedir, mostrar que esse limão, ele não tá nesse quibe, nessa esfirra, porque isso pode deixar a pessoa indignada. Por quê? Porque Eu vou dar essa sugestão como cliente. Eu não pedi no aplicativo, eu pedi pelo telefone. E é um lugar que eu peço sempre. Então eu vou ligar, da próxima vez que eu ligar, eu vou dar essa sugestão, que eu acho, na minha opinião, ele tem que perguntar, porque faz parte, né? Todo mundo come quibe, esfirra com limão, né? É a história do ketchup na pizza, a história do ketchup no sanduíche. É uma tradição, né? Tá certo ou tá errado? Não vamos levar esse mérito, se tá certo ou tá errado. É uma tradição. Então pergunta, o senhor quer tempero? O senhor quer ketchup? O senhor quer limão? Não quero, obrigado. Não coloca. Como no iFood tem essa opção, não sei se você já viu, se quer talher ou não. Aí eu sempre marco que não quero talher, né? Eu tô em casa, né? Mas mesmo em casa, às vezes a pessoa, sei lá, tá de mudança, não tem talher, ela quer. Então você dá a opção pro cliente. Eu acho que é bastante coerente. Apenas nutricionista pode elaborar o cardápio, o técnico de alimentos também pode? Na verdade, o cardápio, ele pode ser elaborado pelo próprio proprietário, pode ser elaborado pelo chefe de cozinha. Eu entendo dessa forma. Mas daí entra a nossa expertise, como a Bruna falou, em relação às combinações, a qualidade, né? Cálculo nutricional. Então, assim, eu até dei uma olhada na legislação, porque tem uma profissão chamada economia doméstica, né? São os economistas domésticos que tem em alguns lugares, o FV, foi até uma época da minha vida eu estava nesse dilema se eu fazia economia doméstica ou nutrição, mas passou muito rápido, porque eu gosto de nutrição. Então, eu vi aí, enfim, algumas coisas. Então, o que a gente pode tirar? Técnico de nutrição, ele vai contribuir efetivamente aí no planejamento do cardápio, ele pode elaborar a ficha técnica, me corrija se eu estiver errado. Mas assim, quem tem know-how mesmo para fazer cálculo nutricional, para fazer um planejamento minucioso, é o nutricionista. Mas um menu, um cardápio, um chefe de cozinha, um cozinheiro pode elaborar. Mas se a gente for pensar em questões técnicas, quem tem competência... um cardápio simples. Foi o que eu disse, isso, cardápio mais simples. Assim, tudo bem. Quem tem uma competência técnica mais robusta para entender de orçamento é um nutricionista. Então, isso é um diferencial. Até a ficha técnica, até a ficha técnica que você falou, o técnico em nutrição, por exemplo, ele é auxiliar do nutricionista, ele vai auxiliar. Então, ele pode fazer coleta de dados, ele pode fazer acompanhamento das receitas, mas a captação de informações de valores... Mas o cálculo efetivamente da ficha técnica é feito pelo nutricionista, né? O nutricionista, perfeito. A gente tem uma tabela chamada da Federação Nacional dos Nutricionistas, FNN, que eu esqueci de anotar o valor.
Mas se vocês entrarem lá no meu canal do Telegram, tem essa tabela já atualizada, já saiu a tabela 2021, então já está atualizada, mas ela traz um por alto, né? Eu acho que ela fala em 20 horas de cardápio, 1.400 e alguma coisa, 1.600 e alguma coisa. Só que isso é tão variável, porque entra naquelas 1000 dependes que a gente falou, né? É um cardápio só quantitativo? É qualitativo? Para um self-service? É um à la carte? São quantas preparações? Então entra tantos dependes. Vai ter ficha técnica? Não vai ter? Vai ter ficha técnica? Não vai ter? Então, o que eu normalmente, como é que eu normalmente faço para avaliar custo, assim, quanto que eu vou cobrar para o meu cliente? Normalmente eu faço avaliação de valor, né, do serviço de cardápio para o cliente através do número de horas que que você vai gastar para desenvolver aquele cardápio. Então a gente vai observar se já tem um cardápio pré-existente. Esse caso que eu mostrei hoje eu mostrei um caso de um cliente que ele já tem um à la carte e ele vai desenvolver um self-service. Ele vai manter os dois estilos dentro do restaurante dele. Então eu vou pegar as preparações que já tem dentro do cardápio dele e vou transformar, entre aspas, no self-service. Para quê? Para ele não ter que comprar mais um monte de coisa, né? Vamos pegar a realidade que ele já tem e vamos transformar aquilo num self-service. Então, quantas horas eu vou gastar para desenvolver aquele cardápio? Vai ter que ser feito treinamento daqueles colaboradores? Se a gente já está lidando com preparações que eles já estão acostumados, facilita horrores, né? Se a gente tiver que fazer treinamento, se tiver que ser contratado um cozinheiro, por exemplo, um chefe de cozinha para orientar, é totalmente diferente. Então, assim, valor é muito difícil da gente falar em valores, né? Mas, usualmente, a gente trabalha com carga horária. Então, quanto tempo você vai levar para desenvolver aquele cardápio? Baseado nisso, se é um cardápio só descrição do cardápio, se você vai ter que treinar, se esses colaboradores já sabem fazer esses pratos, se vai ter que ser feito ficha técnica. Baseado em tudo isso, você vai observar. E aí, baseado na tabela de honorários do FNN, dá pra gente tentar descobrir aí. O que você acha das embalagens de polietileno que o fabricante afirma que podem ir ao micro-ondas? Normalmente foram feitos testes, né? Essas embalagens que dizem que pode ir ao micro-ondas, teoricamente são BPA free e elas foram feitos testes, análises laboratoriais para poder afirmar isso. Essa daqui, por exemplo, que eu mostrei, é um caso delas. É uma pessoa que está desenvolvendo aqui em Brasília, ele está em fase de desenvolvimento, aí ele me deu para eu testar, que é justamente isso. Ele está em fase de análise laboratorial para ver se passando pela máquina, se fazendo blá blá blá, se ela tem qualidade, se ela tem essa questão do BPA free, vai ao micro-ondas, o aquecimento se não perde qualidade. Ele está justamente nessa fase de teste. Ele me mandou justamente para a gente fazer essa fase de teste. E aí, obviamente, mandei para compostagem. E uma coisa que você falou que eu achei sensacional: incentivar o produtor local, o empresário local, o micro e o pequeno empresário. Então, sempre que possível, você incentivar mesmo a economia local comprando dos pequenos produtores, dos pequenos empresários. Isso é um diferencial para a gente. Com certeza. Lembrei de uma coisa, que é a questão de lembrar dos perigos físicos, químicos e microbiológicos, né? Na questão do transporte. Sim, então, sim, muito. Aqueles alimentos que não podem fugir de uma determinada temperatura, né? Então, assim, quanto tempo vai levar até chegar nesse meu cliente? Então, será que vale a pena eu realmente vender determinado produto? Pensar nisso. A embalagem de isopor, ela se rompe com uma determinada facilidade, ainda mais se o alimento estiver muito quente. Então, isso é um perigo físico. Isso também vale a pena repensar para você otimizar o planejamento do seu cardápio. Não é nem otimizar, né? É você trazer mais segurança para o seu cardápio. Eu acho que é isso, Carol. Então tá bom, Bru. Brigadão mais uma vez pela sua parceria aí. Vamos trazer outros assuntos interessantes aí para nossa live. Gosto muito de falar contigo, você sabe. E conte comigo também para conversar com seus alunos. A gente se vê em outra oportunidade. Muito obrigada. Você é uma inspiração para mim na área da nutrição. Eu gosto de te acompanhar. Eu tenho assim, eu fico feliz de te ver nas lives, de ver você nos stories, te acompanhando pelas redes sociais, porque você realmente é um exemplo para mim de nutricionista, de mulher, de empreendedora. A gente aprende muito com você. É uma inspiração como nutricionista.
pelo seu conteúdo, pela maneira como você transmite esse conteúdo, com tanta simpatia, simplicidade. Falo por mim, mas falo pelos meus alunos que sempre mandam mensagens agradecendo, porque você realmente é uma profissional maravilhosa. Continue transmitindo conhecimento, porque a gente precisa de profissionais como você que acreditam, que gostam da área de nutrição e faz as coisas acontecerem. Então, continua porque você está indo aí pelo caminho maravilhoso e seja uma inspiração para outras pessoas, porque para mim você é. Ai, Bru, brigadão. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pelas palavras maravilhosas, viu? Beijo grande, pessoal. Beijo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente Até se vê aí durante a semana nos stories e no feed. Beijos. Combinado. Tchau.